com relação à vacina de HPV, você tem notado que as meninas estão tomando? Estão tomando. Eu acho que isso tem sido bem orientado, espero, né, que sim, né? A vacinação sempre oriento, né? Já na criança, né, já vem desde o pediatra orientando, né? No SUS dos 9 aos 14 anos, né? Acho que entrou para menino agora também, Para né? menino, meu filho já está vacinado já, 2 doses, né? Então, assim, sempre orientar a vacinar, né? A vacina, a do SUS é a quadrivalente ou a nona? A do SUS é a quadri. É a quadri. É a quadri. Porque hoje em dia eu atendo muito paciente com HPV aqui, nem sempre rola essa discussão, né? E geralmente o que a gente espera nos próximos anos é que realmente ache uma redução importante aí dos casos de HPV em homens, né? E também em mulheres. Mas o que você teria, por exemplo, para falar com relação ao HPV nas mulheres? O que você tem observado no consultório? Tem bastante, não tem? Ainda tem sim, né? Eu acho que quando a cobertura vacinal ficar bem estendida, a gente vai ver a redução do número de casos. É o que a gente espera, né? Mas ainda tem sim. Ainda pego Papa Nicolau alterado, colpa alterada. Geralmente a alteração que você detecta no Papa Nicolau é o quê? Lesão intraepitelial, que é aquela lesão pré-neoplásica, né? Porque o Papa Nicolau, ele é um exame de rastreamento. Ele consegue pegar uma lesão antes dela virar câncer. Então, ele é muito... Agora, a gente vai falar, acho que mais pra frente isso, né? Tem alguma coisa já mudando, mas, assim, o Papa Nicolau, ele é um rastreamento para câncer de colo de útero. Então, você pega uma lesão antes de virar câncer. Sensacional. Sim. Um exame fácil de fazer, né? Um custo ali também é baixo. Então, assim, não tem como não fazer, né? Então, a maioria das pessoas faz, adere. E geralmente é anual. Então, tudo bem. Assim, o que é indicação, né? Você vai fazer... Isso é muito importante falar, porque... Tem faixa etária que tá... Às vezes as pessoas fogem um pouco da indicação, né? Ele é indicado ser feito dos 25 até os 64 anos. Tá? Mas se tiver tido relação sexual mais nova, não precisa? Então, não. A indicação é essa. Eu achei que era sempre quando começou a ter relação, teria que começar a fazer o Papa Nicolau. Às vezes eu mesma já peguei paciente que veio para fazer Papa Nicolau, 16 anos, teve uma relação sexual na vida há poucos meses. Entendeu? Não tem indicação de ser feita. Se você pensar, da exposição do HPV até ter uma doença, você pode ter aí em torno de 10 anos, né? Então, não justifica você pegar uma adolescente e expor ela a esse exame se você não vai pegar, né? Então, por que o Ministério indica que faça dos 25 aos 65 anos? Porque, provavelmente, ali você vai pegar. É o mais provável de você detectar. De você ter. Então, assim, você... Começaria o rastreamento dos 25 até os 65 anos, faz anual nos primeiros 2 anos. Veio normal, aí poderia estender a cada 3 anos. Essa é a indicação formal. A gente, lógico, avalia caso a caso, né? Tendo tudo normal, essa é a indicação formal. E, por exemplo, o marido foi diagnosticado com HPV. Isso muda na mulher ou não? Depende, né? O que você vai fazer? Você vai manter o rastreamento, mas hoje a gente tem uma ferramenta que é melhor que o Papa Nicolau. Que é o DNA, isso? É o DNA. Então, assim, o que a gente sabe? Que a pessoa, o HPV, né? A gente pode entrar nisso até. Sim. O HPV, ele é um vírus de transmissão sexual, contato, né? Você vai pegar ali pele e mucosa. Se você começar a sua atividade sexual, até 70% das pessoas vai ter contato com pelo menos um tipo desse vírus. Né? São 200 tipos, né? Nem todos eles vão causar câncer. Sim. Né? Você tem os mais oncogênicos que a gente... Os de alto risco que a gente fala. Então, a ideia hoje é você rastrear a presença desse alto risco. Por quê? O alto risco, ele vai te garantir pegar as lesões com mais sensibilidade, pegar mais lesões e bem mais tempo antes delas virarem a doença instalada. Né? Então, assim, eu acho que válido não só manter a rotina, mas introduzir. A pesquisa do DNA. A pesquisa do DNA é feita em sangue ou é feita também no Papa, tipo o Papa Nicolau, e aí você encaminha o material para análise do DNA? Para análise. A gente tem a coleta até local, né? Sim. Então, assim, é super bacana. Você pode fazer um PCR, né, do
DNA, do material, ou você pode fazer a captura híbrida, que é a hibridização molecular, né? Então, você tá ali fazendo seu exame ginecológico. Você passa, é uma escovinha, né? Ali que você passa, colhe e encaminha para análise, no mesmo ato que você tá fazendo o Papa Nicolau. Bacana. E porque assim, eu costumo falar para você, geralmente o que dá verruga não costuma causar câncer, né? Exato, baixo risco, O de né? baixo risco geralmente é o que causa verruga, só que eu costumo falar, geralmente eles podem andar juntos, né? Então não dá para você garantir que só tenha um subtipo do vírus. E vamos supor, a mulher veio o DNA e veio um positivo para alto risco. Muda o rastreamento? Muda, porque aí ela vai complementar com a colposcopia. E aí você faz a colposcopia? Você faz a colposcopia, para você, justamente, ela vai associar, né? Você tem ali um HPV de alto risco, o Papa Nicolau e a colposcopia para te ajudar a melhorar o seu diagnóstico. Entendi. Mas assim, do ponto de vista de tratamento, não acaba não mudando muito, né? Acaba sendo só o acompanhamento mais próximo realmente. Isso, porque ela não tem lesão. E aí, tendo a lesão, obviamente, aí define-se o tipo de tratamento ou depender do que foi achado. Não tem tratamento desse jeito que você falou. Depender do tipo de lesão, você vai definir o tratamento. Mas tem o tratamento vacina. Ah, sim. Né? Que assim, realmente você vacinar, a vacina, ela é usada como uma profilaxia, ela é uma barreira, né? No entanto, que você faz nas crianças antes que elas tenham a exposição sexual para justamente você evitar essa transmissão e evitar a doença, né? Mas se você vacinar uma pessoa que já se expôs ao vírus, você vai conseguir uma espécie de imunidade cruzada. Sim. Então, aqueles vírus que ela já tem, eles vão diminuir o número de cópias, vão ficar até, às vezes, não detectados. Então, assim, eu falo que é um tratamento porque você consegue diminuir a atividade do vírus que a pessoa já tem e, dessa forma, prevenir lesões. Então, hoje, para a mulher, tá bem definido que veio DNA positivo, mesmo assim você vacina. Vacina. Não é só quem veio negativo. Quem veio negativo. E, na verdade, você pode indicar até a vacinação para uma pessoa que é sexualmente ativa mesmo, que ela não tenha feito a pesquisa para o DNA HPV, né? Como é que eu costumo falar, seria mais eficaz se essa vacina fosse feita antes, né? Seria. Mas isso não quer dizer que ela perca a efetividade nesses casos. De pessoas que já se expuseram. Você costuma recomendar a vacina, porque a teoria, pelo menos a nonavalente, está recomendada até 45 anos, até né? 45 anos. Você costuma fazer para mais velho? Depende do caso. Se eu sei que é uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, que não tem um parceiro fixo, ou pessoa que está imunocomprometida, então vale sim. Nesses casos, ela vai precisar de uma receita médica. Ela não pode chegar num lugar e querer tomar, né? Mas eu faço. Eu geralmente indico também. Indico sim. Acho válido. E com relação hoje, a principal causa ainda é o HPV. É o HPV. Nossa, eu lembro quando eu trabalhava no Hospital Geral de Guarulhos, e é SUS, né? E a gente da URO, a gente era muito chamado na GO de lá, porque eles encaminhavam bastante lesões extensas, né? Câncer de colo de útero que já estava com cometimento ureteral, já estava com acometimento localmente avançado. E pacientes jovens, já tive paciente de 35, 40 anos. Uma que eu nunca me esqueço, de 25 anos, com um câncer de colo de útero extremamente avançado. E assim, é triste porque você pensa, poderia ter sido evitado, né? Poderia ter sido evitado. Eu acredito que as gerações futuras vão se beneficiar, né, dessa vacina. Por exemplo, agora as crianças estão sendo vacinadas. 9 anos, você vacina a criança. Sim. Então, assim, acredito que a prevalência vai cair nas gerações futuras. E querendo ou não, acho que talvez que a gente não está protegido contra todos os subtipos, né? Mas os mais comuns vão... E provavelmente vão surgir novas vacinas com outros subtipos, né? Começou a quadra, agora veio a nona. A nona, vão desenvolver outras. Provavelmente devem vir mais vacinas aí, pegando mais subtipos, né? E você já viu algum efeito colateral da vacina? Nunca tive nada. Eu nunca tive nada. Eu também assim, nunca... até é descrito. Local, né? É descrito, pode ficar vermelho, pode dar dor. Reaçõezinhas locais, nada... Que qualquer uma vacina pode dar, né? Mas eu nunca peguei, de verdade. Geralmente, para mulher são 3 doses também? Depende da idade. Né? Se você vai fazer antes dos 19 anos ou depois. Né? Até os 19 anos você vai fazer 2, depois você vai fazer 3. Geralmente como eu atendo pacientes acima de 19, vai 3 para todo mundo. Vão ser 3 doses, né? Mas, meu filho, homem, 9 anos, tomou 2. Tomou 2.
E você fez a quadra ou fez a nona? Fiz a nona. Fiz a É, nona. acho que vale a pena. Quem tem oportunidade, puder fazer a nona, é melhor, né? Inclusive, tem muita paciente que tomou a quadri há algum tempo atrás, não existia a nona, agora tem a nona e nos pergunta se toma a nona. Eu oriento tomar. Geralmente eu... Porque você vai ter uma cobertura maior, então toma. Né? E vai tomar as 3 doses, se for acima de 20 Sim. anos, né? Não vai tomar uma dose só, vai fazer a vacinação completa. E tem que esperar 1 ano da vacinação, se a quadrivalente foi feita em menos de 1 ano, você tem que esperar 1 ano para indicar, né? Para ela poder tomar a nona. Mas é super válido. Uma dúvida que muitos homens que eu tenho que acabam chegando aqui, que eles ficam, enfim, você faz o diagnóstico do HPV, eles ficam, poxa, mas e minha esposa, tal, o que ela precisa fazer, né? Além de, obviamente, fazer os exames de rotina, mas se aparecer alguma coisa, o que é? Geralmente o que eu oriento geralmente o que aparece, foi justamente o que você falou, é a lesão pré-maligna, né? Se a rotina dela estiver em dia, essa transformação, ela geralmente demora, né? Demora. Então, para eles ficarem mais tranquilos, uma vez por ano, mantendo o Papa Nicolau e fazendo essa pesquisa de DNA, isso. tudo certo. Vai seguir a rotina conforme tá a situação de saúde dela, mesmo que ele tenha sido detectado, né? E mesmo que a mulher tenha sido, por exemplo, o DNA, não quer dizer que ela vá desenvolver câncer de colo de útero, né? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que manter o rastreamento, né? Não é para tudo, é o que eu falo, aumenta o risco, mas não quer dizer que você quer 100%. Que é 100%. Na verdade, se ela tiver... A gente até aprende isso, né? Que as pessoas, quando... 90% às vezes das pessoas que se expõem, é como se o sistema imune conseguisse driblar aquilo ali e ela não desenvolvesse a doença, né? Então, você vê, a exposição é tão grande, né? Sim, acho que tem estudos que mostram até 80% das pessoas já tiveram contato com algum tipo de HPV. De HPV. Então, se você chega no... Olha o grau da exposição, né? Mas a gente não tem uma quantidade de doença tão grande, porque tendo um bom sistema imune, você consegue controlar a doença, né? Vocês costumam usar imiquimod ou alguma coisa assim? Usa. Mas quando é lesão externa? Externa. Vulva usa. Aí geralmente é mais pro condiloma em si, né? Isso. Para lesão de colo de útero em si, acaba sendo, se detectar alguma lesão pré-maligna, alguma coisa do tipo, acaba sendo, vai ter que tirar, vai ter que ressecar. Vai fazer o CAF, vai ressecar. Vai ressecar. E ressecou, a princípio, resolvido. Ressecou, resolvido, acompanha de forma diferente. Porque essa paciente já teve uma lesão, né? Então, depois você vai fazer um controle e não vai ser anual. Você vai fazer semestral 2 anos. Então, assim... o controle ele vai depender do tipo de doença, de lesão que a pessoa teve, né? Eu lembro, acho que sendo NIC 1, NIC 2, NIC 3. Isso, que hoje é lesão intraepitelial de baixo grau e o alto grau, né? Tá. Então, você vai indicar dependendo do grau da lesão. Acho que deve ser muito parecido com câncer de bexiga. Câncer de bexiga é muito parecido, tem um alto grau e baixo grau. E a indicação só que aí a diferença é que já é câncer, né? O NIC ainda não é considerado câncer. Ele não é um câncer, então a gente tem esse benefício. É por isso que é um rastreamento, né? A gente consegue identificar antes de virar. E dar um tratamento para a pessoa antes de virar. Você tem alguma... já atendeu algum caso que a pessoa se recusa a fazer Papa Nicolau? Fala, não vou fazer? Não, eu nunca tive. As pessoas, assim, tá bem... do consultório são bem orientadas. Porque não faz sentido, né? Se a pessoa procura um atendimento, eu não vou fazer tal exame. Na verdade,